Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos ao vivo pelo Instagram da Biblioteca de São Paulo. Eu sou Genésio, faço parte da equipe de programação da biblioteca e é um prazer estar com vocês nessa nossa primeira live do programa Lê no Ninho. O programa Lê no Ninho é um programa de promoção, de incentivo à leitura para crianças de 6 meses a 4 anos. É realizado pela Biblioteca de São Paulo, que é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerido pela organização social SP Leituras. E o objetivo desse nosso encontro de hoje é contar um pouco sobre o que é o programa, quais são seus objetivos e como a gente pode desenvolver essas práticas no nosso dia a dia e incluir isso nos nossos hábitos com as crianças. E para isso, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial para conversar com a gente. O nome dela é Letícia Fagiani. A Letícia é bibliotecária, formada pela Universidade Federal do Ceará, com 8 anos de experiência em biblioteca pública. Foi gerente de acervo da Biblioteca de São Paulo e da Biblioteca Parque Vila Lobos, onde auxiliou na implantação e treinamento dos atendentes do programa Lê no Ninho. Então, Letícia sabe bastante sobre o programa e vai trocar aqui com a gente informações. Eu vou chamar a Letícia agora para conversar aqui com a gente. Olha a Letícia aí. Tudo bem, Olá. Letícia? Bom dia, tudo bom, Genésio? Tudo certo, tudo ótimo. Primeiro, obrigado pela sua presença aqui hoje para conversar com a gente. E eu gostaria, Letícia, então, de começar fazendo uma pergunta aí. A gente meio que já contou aqui para o público qual que é a ideia do programa, e a gente tem duas experiências do programa, né? A gente tinha uma experiência presencial, e aí, em função da pandemia, a gente migrou para a experiência online, virtual. E só para o público entender um pouquinho, conta para a gente como que era essa experiência presencial, né? No que consistia a ideia do programa. Oi, bom dia, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Como o Genésio falou, eu participei dessa implantação nas bibliotecas do programa Lê no Ninho, trabalhando lá, né, na Biblioteca de São Paulo e Parque Vila Lobos. E é um programa que antes da pandemia, né, acontecia aos finais de semana, com 45 minutos de duração, com as crianças de 6 meses a 4 anos, junto com os seus pais, né? Não é uma contação de história, na verdade, é um momento de envolvimento entre crianças e os seus cuidadores, né? Pais, avós, irmãos mais velhos, dentro do ambiente da biblioteca. Então, é um programa voltado para essa primeira infância, né? De 6 meses a 4 anos. E aí lá eles tinham um momento, né, do chamamento, que os atendentes, as pessoas que trabalhavam e faziam o programa, chamavam essas crianças e esses pais para participarem. E aí lá eles desenvolviam músicas, brincadeiras e leitura, que é o que a gente vem demonstrando também agora, né, no momento online, que a gente tenta passar online para não perder esse vínculo com esse programa que é tão bonito. Isso. Aí agora seria interessante te contar um pouquinho para o público como que é essa experiência online, né? A gente realmente migrou para esse formato para continuar atendendo as pessoas. E a gente tem aí uma primeira temporada do programa Lê no Ninho e uma segunda temporada que já está em andamento, né? Quando a gente fala primeira e segunda, a gente sabe que tem diferença, mas acho que ninguém é melhor do que você para contar para a gente qual é essa diferença aí, no que consiste isso. Então, a gente nunca tinha imaginado que fosse necessário transportar esse programa para o ambiente online, mas com essa pandemia tudo ficou possível, né? Então a gente pensou numa maneira de trazer essa experiência da forma online para que os pais pudessem reproduzir esse programa com as crianças, né? Continuassem fazendo isso com as crianças e outras pessoas pudessem ser atingidas também. Então a gente fez uma primeira temporada, que ela é um pouquinho mais teórica, falando das maneiras que a gente pode abordar um texto ou trazer uma música, uma cantiga de roda. Então a gente fala muito sobre os objetivos do programa, quais são as técnicas que a gente pode usar para desenvolver a leitura com as crianças em casa, né, com os bebês e as crianças até 4 anos.
Então, essa é a primeira temporada. A gente vai falar um pouquinho mais de teoria. Então, a gente acaba falando que é legal quando a gente está lendo com a criança, passar o dedo embaixo das palavras para a criança ir acompanhando, e brincando com as imagens, falando também, né? Contando as imagens também para a criança, porque ela começa a assimilar também. Então, algumas técnicas. Na segunda temporada, que a gente já tem 2 episódios no ar e vai o terceiro agora depois da live, ele já é mais prático, é a gente colocando o que a gente ensinou na primeira temporada em prática na segunda. Então, a gente mostra mais como é que a gente monta esse momento de leitura com a criança, como é que a gente desenvolve isso e como é que a gente faz isso dentro de casa. Que era uma coisa que a gente já fazia no presencial, que lá a gente ensinava, meio que mostrava para o pai como faz em casa, e no final a gente falava, você pode levar o livro da biblioteca, uns fantoches, né, para fazer em casa também. Agora a gente não oferece os fantoches para levar em casa por enquanto, que a biblioteca está fechada, mas a gente dá toda o norte de como fazer também em casa. E tem uma questão interessante aí para quem não sabe, a Letícia, nessa temporada, na primeira e na segunda, a Letícia participa como atriz mediadora. Também está no vídeo o filho da Letícia, que é o Enzo, participando também como ator ali, já de pequenininho. E tem na produção, gravando, né, editando, o marido da Letícia, que é o Abidael. Então a gente percebe que a gente tem aí um universo em família voltado ali no ninho. Você tem uma experiência de biblioteca, você tem experiência com o programa, e a gente percebe, é notório que você já trabalha essa questão da leitura com o seu filho. Tem quantos anos, o Enzo? Ele está com 1 ano e 10, quase 11. 1 ano e 10, quase 11 meses. Quase 2, né? Em outubro ele faz 2 anos. E aí, Letícia, é legal porque você já tem aí meio que uma experiência nesse sentido. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você já percebe, assim, em função dessa exposição da leitura do Enzo, né? O que você já percebe, assim, de nuances? O que você percebe que tem relação com isso em função dessa exposição à leitura, né? Que é esse estímulo que vocês trabalham, você, Abidael, com o pequeno. É muito interessante perceber, assim, no dia a dia dele mesmo, né? Aqui em casa, já pela influência que eu já tinha pelo programa e tal, então a gente sempre traz o livro muito presente no dia a dia dele, não só nas horas de leitura, mas o livro está sempre ao alcance, então ele consegue brincar, ele consegue estar junto com os brinquedos dele também, e é muito interessante você perceber já essa noção que ele tem de como acessar o livro, né? Então, muitas vezes eu pego ele escolhendo pegar o livrinho dele, sentar no chão sozinho e ficar vendo, né? Ficar olhando as imagens e vendo como é que funciona. E é muito interessante perceber que parece mesmo, a sensação que a gente tem é que ele está vendo, criando essa historinha já dentro da cabeça dele. Por mais que ele não verbalize, você percebe que ele está prestando atenção nos detalhes, que ele passa a mãozinha no livro, que ele foca em né, numa imagem específica e dá aquela noção. Então, você já vê isso no dia dele se desenvolvendo, e também como ele já tem facilidade para relatar da forma dele as coisas do dia a dia dele também, né? Então ele fala com a gente, ele aponta, ele já consegue criar meio que uma narrativa para falar alguma coisa, se quer que a gente pegue um objeto específico, um lugar específico. Então a gente vê que tudo isso a leitura ajuda também, né? Ele já desenvolver esse raciocínio, desenvolver essa questão de narrativa mesmo, né? Então é muito, muito interessante de perceber. E quando ele quer também, ele já vem e pede com o livrinho na mão, pedindo pra gente, já tendo esse momento como um momento agradável, um momento harmônico, né? De estar com o pai ou com a mãe para desenvolver essa leitura. É muito gostoso de perceber isso. E é legal a gente frisar, né, com essa questão que você está falando, o papel do mediador, né, que é a pessoa que está ali trazendo essa questão, desenvolvendo, estimulando. Conta um pouquinho para a gente o que é o mediador, qual que é o papel dele, como que ele pode atuar nesse sentido, né? Acho que a grande questão desse programa realmente é o mediador, né? A pessoa que está disponível para fazer essa troca com a criança. Porque o mediador, para mim, nada mais é do que um facilitador, né? Ele está
proporcionando que a criança tenha acesso, que ela consiga entender um universo que ela não conhece. E a gente é isso, né? Principalmente os pais, as pessoas que estão em torno dessa criança, ela é essa pessoa, né? Ela é esse mediador do mundo. E eu acho que é muito importante a gente ser um mediador da leitura também, trazendo esse momento de afeto, de carinho, né? Trazendo essa proximidade com esse objeto que é importante durante a nossa vida, né? E a gente, acho que todo mundo quer que o filho goste de ler, que goste de se desenvolver nessa área, que tenha prazer e que não entre, né? Que ele não tenha acesso a isso depois como sendo uma coisa forçada, que ele é obrigado, eu tenho que ler porque eu vou fazer uma prova, porque eu vou fazer isso, porque eu tenho que... Então, eu acho que a gente se tornar esse mediador, essa pessoa que transmite essa condição de alegria, de leveza, né? Que traz esse momento de possibilidade de conversa com o livro e o filho, eu acho que é um papel interessante. E a gente media o dia inteiro, né? A gente media a brincadeira dele, a gente media quando a gente sai, mostra um passarinho, mostra uma árvore, mostra, né, conversa sobre o que a gente está fazendo, ou na hora do almoço mostrando também, né? Olha, filho, o arroz, o feijão, a carninha, não sei o quê. E quando você pega o livro e traz essas coisas também do dia a dia para ele, eu acho que essa mediação acaba, né, se tornando até mais viva, mais... Nossa, que legal, olha que relação interessante. O meu dia a dia pode ser relatado dentro de um livro e eu posso, né, a criança começa a trazer essa relação também, né, de que o livro não é uma coisa deslocada ou tirada da vida. Na verdade, ele está muito incluído no que a vida é. Então, eu acho que o mediador, ele tem muito essa importância, né, de trazer essas coisas, essas noções muito para perto da criança. Então, a gente, como acesso, como um facilitador de tudo, inclusive do livro, acho que é muito importante. E tem a questão do mediador, não é só o pai ou só a mãe, né? O mediador é quem está ali envolvido, tem esse prazer aí pela leitura e quer trabalhar isso, né? Como que é isso para você? Então, o mediador não necessariamente é o pai e a mãe, é a pessoa que tem contato com essa criança e tem vontade de fazer essa mediação. Então, sei lá, o avô que tem contato com o neto, o avô, a avó, o tio, o irmão mais velho, por que não também, né? Toda pessoa que está disponível em ter esse momento, né, de parar um pouquinho para compartilhar com a criança essa leitura, ele é um mediador. Então, e não são coisas impossíveis, né? É sentar no sofá com a criança, ou colocar a criança no colo, ou sei lá, sentar na cama dela na hora de dormir, pegar um livrinho também, é um momento de mediação da leitura, e dar aquele beijo de boa noite. Então, qualquer pessoa pode mediar, todo mundo que tiver disposição, né? Você tem que estar disposto a isso, para que seja realmente uma coisa agradável, uma coisa que ambos desfrutem, não só a criança, mas quem está mediando também, né? O cuidador, sei lá, a pessoa que esteja disposta a fazer isso. E vai criando já essa conexão, né? A criança vai entendendo, né? Essa ligação. E criando e conecta a bons momentos também, né? Porque eu tenho lembranças minhas de infância, da minha mãe, o meu pai parando para ler comigo, para me contar uma história. E é interessante também que essa história não necessariamente precisa ser só o livro, ou uma história que você conta da sua infância, das bagunças que a gente faz, porque todo mundo tem história, né? E eu lembro dos meus pais me contando também. Meu pai aprontando, minha mãe, então, nem se fala, nem se fala de coisas que lá atrás, dos meus avós me contando como era também na época deles. Então, mediar não é só ler o livrinho, mas também trazer de si, né? Você contar a sua vivência, trazer as coisas que você gosta, as músicas que você gosta, as brincadeiras que você... Nossa, olha que gostoso, na minha infância eu gostava tanto de fazer isso, e trazer isso para a criança também é uma forma de mediar. E música e brincadeira é muito ligado com leitura, a gente não pensa nisso, mas é incrível como as coisas se conectam e a gente percebe isso no programa, né? No programa a gente vê como música, brincadeira, acaba se conectando com a leitura, com o livro também, como tudo isso agrega, como tudo isso traz um valor maior também para a leitura.
E, na verdade, essa questão da leitura acaba migrando para essas outras coisas também, né? É um vai e vem, né? É um troca, eles vão se retroalimentando, né, como dizem, né? Um auxilia o É. outro. Ó, tem bastante gente aqui acompanhando a nossa live. Tem a Lídia, um abraço para a Lídia aqui, o Jefferson, Rafaela, enfim, estamos com um público bem interessante aqui, ó, participando com a gente, a Claudete, Rosemary, Tati, enfim, um abraço para todo mundo que está aí acompanhando essa live. Letícia, tem uma pergunta aqui também que é bem interessante. Porque a gente, quando ouve falar do programa, enfim, dessa coisa do livro estar presente, essa questão da leitura, né, que a gente fala muito, e aí se questiona muito sobre a questão do se o objetivo do programa é ensinar a criança a ler, né? A ideia é essa, Letícia? Não, a gente não tem essa pretensão não de fazer a criança ler, não, de maneira alguma. O nosso objetivo maior é criar um vínculo afetivo entre o cuidado, né, a pessoa, o mediador, a criança e a leitura. Então, o principal objetivo não é fazer uma atividade e falar no final da atividade assim, hoje eu vou pensar numa atividade, vou escolher um livro e a criança vai sair no final dessa leitura sabendo a cor verde. Não, porque ela vai saber. Não é isso. A gente não tem de maneira alguma essa pretensão. A pretensão é o que a gente já falou antes, é criar esse vínculo afetivo, trazer esse gosto pela leitura, trazer esse hábito também, né? Porque quando a gente fala do programa, não é para acontecer uma vez e nunca mais acontecer. É que ele seja constante. Por isso que a gente fala, agrega ao seu dia a dia, sabe? Traga essa questão da leitura na sua rotina. Porque é interessante a criança perceber que isso cabe dentro do dia dela, né? Do dia a dia dela. Então, a pretensão não é que ela saiba falando as letras ou os números, ou conhecendo as cores, ou vai sair dali, sabe, falando todas as palavras do vocabulário de maneira nenhuma. A gente passa longe, isso é o papel mais da escola, né, que ele vai ter lá no momento apropriado isso. Para nós é criar esse vínculo, né, criar essa ligação da criança com a leitura. E qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Já usando essa figura afetiva que ela tem. Porque ela já tem um carinho pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo tio, pelo irmão. Ela já entende que são pessoas que fazem o bem para ela. E quando ela inclui o livro, a brincadeira, a música, então ele está trazendo também para ele que, olha, como é legal esse momento que eu tenho com o meu cuidador, com o meu mediador, com o livro também. Então, o nosso maior objetivo é isso, trazer essa questão do vínculo afetivo mesmo entre a criança e o livro, usando o mediador, que é o pai, né, a vovó, e quem tiver a fim de falar com a criança sobre isso. Sai do campo da obrigação e vai para o campo do prazer, né? Do prazer, a alegria de estar ali no momento. Eles têm... Legal. Total, a pretensão de ensino é zero, na verdade. Acaba aprendendo? Acaba, né? Porque você vai falando e a criança vai tendo acesso a muito mais coisas, porque o livro vai abrindo esse espaço, né? Traz elementos que provavelmente no dia a dia dela não teria. Não é sempre que a gente vê um leão, não é sempre que a gente vê uma girafa, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente não atravessa a rua e encontra um animal desse. Mas o livro, ele possibilita trazer isso para dentro da nossa casa. Então, aí a gente consegue trazer novas informações para a criança. Então, você acaba ampliando esse universo da criança com os livros? Sim, consegue. Mas é a pretensão que ela saiba que é um elefante, que é uma girafa, que é um... Não, é o vínculo, ela entender que ali ela consegue desenvolver e trazer informações novas para ela, né? Ótimo. Letícia, chegamos ao fim dessa nossa primeira live aqui pela Biblioteca de São Paulo. Obrigado a você pelo seu tempo, por tudo que você contribuiu, trocou aqui com a gente. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, nessa live. Fica aqui o convite para
para assistirem os vídeos que já foram produzidos da primeira temporada, o que está rolando aí da segunda, pelas nossas redes sociais. Dia 27 de setembro, às 10h30, a gente vai ter uma outra live pelo Instagram da Biblioteca Parque Vila Lobos, com a Letícia, falando também sobre o programa Lê no Ninho, com outras perguntas, trazendo outras discussões. Vocês podem aí logo, logo mandar perguntas também previamente. Agradeço a todos e a todas. Obrigado e até a próxima live. Tchau, tchau. Obrigado e aproveite para ler com seus filhos aí.